Olá, alunos da Escola Padre Arimatea Diniz. Nós vamos iniciar a aula de hoje falando sobre a China, que encontra-se no capítulo 6, na página 118 do livro de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês podem estar recorrendo à professora de vocês, tá bom? Temos aqui a localização da China, que fica na zona temperada do norte e no trópico de Câncer. Dado geográfico, território. Lembrando que esse dado aqui é de 2010, tá bom? Território, 9.571.300 quilômetros. População. O crescimento demográfico está em queda graças ao rigoroso controle contra a natalidade e ao aumento do número de abortos, principalmente com crianças do sexo feminino. Mapa populacional da China. Temos aí que é um país muito povoado, muito populoso. China, menos desenvolvida, pouco ocupada e de economia primária. Temos nessa parte amarelada. China mais desenvolvida, industrializada e de grande concentração urbana e populacional com abertura para o mercado. Temos então aí, essa área todinha avermelhada. É onde fica a área mais industrializada, por sua vez, onde tem mais pessoas morando também. China apresenta um dos maiores crescimentos econômicos do mundo. Atualmente é o maior comprador de soja, carnes e minérios do mundo e o maior exportador mundial de produtos como brinquedo ou até automóveis. Como a China tem esse crescimento econômico? Assim como o Japão e os tigres asiáticos, o segredo está na educação, disciplina e respeito aos mais velhos. Também desde 1970, a China resolveu abandonar o socialismo, embora o seu regime seja um regime único e oficial, e adotar a economia de mercado capitalista, abrindo seu mercado para a entrada de capitais estrangeiros, investindo pesadamente na infraestrutura para atrair essas empresas, mas gerando um descaso ao meio ambiente. A mão de obra disciplinada e com baixo salário, 7 vezes menor que o pago pela indústria brasileira, permitiram que a China produzisse muitos produtos e conseguisse competir no mercado internacional, com preços altamente competitivos. Acredita-se que até 2030, a China torna-se a maior economia mundial, porém não significará sua saída do mundo subdesenvolvido, já que tem uma enorme população com enormes problemas sociais. Liderado por Mao Tse-tung, em 1949, há um movimento guerrilheiro com base camponesa na China, instaurado então um regime socialista no país. Surge a República Popular da China, com um sistema de economia planificada. Até 1960, a China e a União Soviética, URSS, tinham bastante ligações quanto ao comércio. Porém, a necessidade de querer se transformar em uma das maiores potências mundiais fez com que a China e a URSS se afastarem, principalmente porque nesse período de 1960 até 1975, a economia chinesa estagnou. Isso porque a China tinha fechado seu mercado, restringido o comércio com outros países e proibiu então o turismo e incentivou mais na agricultura do que no desenvolvimento industrial. Somente com a morte de Mao Tse-tung, em 1970, ocorre então um conflito entre facções e dirigentes, que eram favoráveis a uma maior abertura do país ao mercado capitalista mundial e de outros que eram contrários à abertura.
Somente no final da década de 1970, a China começa então a abrir o mercado para o capitalismo e a investir no desenvolvimento industrial e incentivar. Suas exportações saltaram de 2 bilhões de dólares por ano em 1970, subiram para 27 bilhões em 1985 e saltaram para mais de 1,5 trilhão em 2010. Isso porque a China recebeu muitas empresas estrangeiras. Afinal, o país oferece salários baixos, menor de $1 por hora, imposto reduzido, faturamento, enquanto no Brasil é de 34%, mão de obra qualificada graças aos investimentos na educação. Mas esse país de grande crescimento econômico ainda apresenta sérios problemas. Há 60 milhões de subnutridos. Embora sua urbanização seja crescente e maior do mundo, a maior parte de sua população vive no campo, 56% das pessoas, em péssimas condições e grande taxa de mortalidade infantil. Como há diferenças econômicas entre a China litorânea mais desenvolvida e a China interior menos desenvolvida, existem tropas militares que impedem a circulação das pessoas do interior em destino às zonas econômicas especiais da exportação. Mesmo com o capitalismo crescente na China, o país continua sendo comandado pelo Partido Comunista, que não admite crítica e oposições. A desigualdade econômica e social no território chinês fez com que os estudantes e as pessoas manifestassem então a insatisfação com o governo chinês. Esse movimento ocorreu em 1989, na Praça da Paz Celestial. Resultado: milhares de pessoas foram presas, torturadas e assassinadas. Movimentos separatistas também aumentam em todo o país. A região do Tibete, principalmente essa região a oeste da China, tem a maior parte de sua população muçulmana. Porém, nos últimos anos, com o objetivo de tornar essa região de fato chinesa, o governo vem investindo em construções de edifícios, estradas e forçando aos chineses migrarem para o Tibete. Porém, os tibetanos são inferiorizados, recebendo menores salários, enquanto os chineses ocupam cargos de salários maiores. Temos aqui algumas tradições. Por fim, espero que vocês façam a leitura do conteúdo no livro, porque é muito importante vocês terem um tempinho, nem que seja pouco, dê uma olhada, veja aquilo que lhes chama mais atenção e respondam as questões, tá bom? Boa sorte, bons estudos, se cuidem!